no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ler alguns versos desse capítulo, a partir do verso 6. Antes eu queria ter mais um momento de oração com os irmãos, porque capítulo 5 de 1 Pedro, verso 6. Nós entendemos que na exposição da palavra nós alcançamos sabedoria, mas também nós sabemos que nós vivemos numa luta constante contra o diabo, o nosso adversário. E, como dizia o irmão Delcio, para quem entende o mundo espiritual, sempre que um irmão está falando a palavra, o auditório nunca é pequeno. Tem vários seres que estão aqui nos escutando. Então vamos pedir para que o Senhor nos guarde na palavra, para que a palavra possa ter um grande curso nos nossos corações, para que possamos ser instruídos por ela. Pai, nós em nome do Senhor Jesus, nós queremos que os irmãos estejam guardados, Senhor, livres de qualquer influência maligna, Senhor, que tenha o intuito de roubar o espírito da Tua palavra, Senhor. Nós nos humilhamos debaixo da Tua potente mão nessa noite, Senhor, porque nós sabemos que estamos guardados em Ti. Então, se porventura algum espírito enganador, algum espírito faccioso se intromete no nosso meio, Senhor, querendo trazer divisão, facção, no nome do Senhor Jesus, nós expelimos esses demônios. Que nós possamos estar concentrados, Senhor, com a nossa mente e o nosso coração na Tua palavra, Senhor. Porque nós sabemos que a Tua palavra é a verdade, Senhor. E nós precisamos dela, Senhor. Por isso, guarda os nossos corações, tanto do irmão que fala, quanto dos irmãos que vão escutar a Tua voz, Senhor. Porque nós entendemos que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Para onde nós iremos se só Tu tem as palavras de vida eterna, Senhor? Por isso, fala conosco nessa noite. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa vida, ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa dragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Efésios capítulo 6, verso 16 também, irmãos. Que nós temos a armadura da fé, que é uma armadura da igreja, do corpo coletivo de Cristo. E Paulo vai falar assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Graças ao Senhor, irmãos, que Ele nos concede mais um dia de podermos estar em comunhão e assentados aos pés dele para ouvir a sua palavra. Nós sabemos que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, um pouquinho acima do que nós lemos. Mas também sabemos que devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Mas hoje nós podemos perguntar para nós mesmos o porquê que nós não conseguimos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades. Se temos ansiedades em todos os aspectos das nossas vidas. E nós precisamos cuidar disso. E daí Pedro, ele dando as suas últimas advertências da carta, ele vai dizer assim:
sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa dragar. Então, realmente nós precisamos de sobriedade e de vigília, porque nós temos um inimigo, nós temos um acusador, nós temos um adversário, nós temos um tentador, e nós sabemos que em Mateus capítulo 4, quando o Senhor ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus, Mateus capítulo 4, para ser tentado pelo diabo. O diabo tentou o Senhor de todas as maneiras, mas o Senhor resistiu o diabo, e a palavra diz que o diabo fugiu do Senhor. Por quê? Porque o Senhor estava sóbrio. A palavra diz que foi o Espírito Santo de Deus que levou o Senhor ao deserto. Ou seja, o Senhor não foi pego despercebido, estavam lá 40 dias em jejum, e daí foi pego despercebido, jejuando, e encontrou-se com o diabo. Não, o Senhor foi com um fim lá. O Senhor foi para vencer as tentações do diabo, e ele tentou de todas as maneiras. E ele tenta de todas essas maneiras nos tentar, porque o diabo ele tem esse modus operandi. O primeiro modus operandi do diabo é que ele tenta argumentar com a palavra de Deus, ou dar algumas modificadas na palavra de Deus. E nós estamos certos disso porque nós vemos quantas heresias destruidoras têm entrado no meio do seio da igreja nesse último século que nós vivemos. Se nós fôssemos fazer uma pesquisa sobre a história da igreja, nunca tantas heresias foram tomando lugar no meio da igreja como nós estamos vivendo hoje. E talvez seja por isso que o próprio Senhor Jesus disse que quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, porque nós estamos sendo atacados de várias maneiras, de vários lugares. Nós estamos por cima, por baixo, pelos lados sendo atacados. Se nós ligamos os nossos celulares, nós somos atacados e somos presas fáceis de doutrinas destruidoras. Às vezes porque não temos a humildade de poder reconhecer que não conseguimos lidar com algumas situações. Por quê? Porque às vezes nós pensamos mais de nós mesmos do que nós somos. Ou seja, nós pensamos que nós podemos combater algumas heresias com o conhecimento que nós temos da palavra. Mas essas heresias são tão destruidoras, irmãos, que às vezes nós vamos tentar combatê-las e nós acabamos caindo em heresias destruidoras. Porque o diabo, irmão, ele não é qualquer ser. E o maior trunfo do diabo é você desqualificá-lo. Como alguns irmãos, ou supostos irmãos, fazem hoje, reuniões que vão pisar na cabeça do diabo, que vão fazer isso, vão fazer aquilo com o diabo. Xingue o diabo, são tantas coisas. E isso realmente é um trunfo para o diabo porque ele está sendo desqualificado. E as pessoas estão brincando com o diabo. E se você ler lá em Judas capítulo 1, ou só tem um capítulo, você vai ver que nem o arcanjo Miguel ousou falar de alguma palavra contra ele, mas disse que o Senhor te repreenda. Então nós temos que pensar bem em quem nós somos em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, debaixo da autoridade de Cristo, debaixo do governo do Espírito Santo, então nós somos vitoriosos. Mas veja que interessante. Em Gênesis capítulo 3, vamos ler lá, irmãos. Verso 1 diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele,
nem tocarás para que não morrerás. Então a serpente disse, certamente não morrerás. E agora a serpente argumenta, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então aqui você vê a primeira aparição do nosso inimigo. Ele foi a mulher, e a mulher, tendo uma ordem específica de Deus, ela foi argumentar com a serpente. Ou seja, a serpente chega a ela e diz: por que vocês não comem dessa árvore? E ela diz: porque Deus mandou não comer. E o que o diabo diz? Certamente não morrerás. E é assim que o diabo faz, irmão. Às vezes nós temos ordens específicas do Senhor e nós lemos a palavra domingo após domingo, terça-feira após terça-feira, nas nossas casas, durante os nossos estudos da palavra, e a palavra, ela salta aos nossos olhos, ela ganha o nosso coração, mas nós saímos dali já fazendo ao contrário. Por que isso acontece? Ou por que às vezes nós lemos a palavra e vemos a vontade de Deus para as nossas vidas, e às vezes entram pensamentos contrários na nossa mente e que fazem nós estarmos indo em direção contrária do que a palavra diz. Veja que interessante, irmãos. A mulher sabia que Deus disse: do dia que vocês comerem do fruto dessa árvore, certamente vocês vão morrer. E eles tinham contato com Deus todo final do dia. Eles tinham livre acesso a Deus. E o que o diabo fez? Então a serpente diz: certamente não morrerás, porque é assim que o diabo usa. Esse é o modus operandi do diabo. E ele começa a argumentar com a mulher e diz: porque Deus sabe que no dia que vocês comer, vocês vão se tornar como Deus. E essa era a vontade do diabo. Essa é a vontade do diabo, instigar a nossa carne dentro de nós, para fazer com que nós mesmos, quando olharmos para nós, nos enxergarmos maiores do que nós somos. Porque veja que interessante. O próprio Senhor Jesus disse que nós devemos ser servos uns dos outros, que o maior dentre nós é o nosso servo, que nós devemos nos submeter uns aos outros. Mas como é difícil nós submetermos uns aos outros. E você pode me perguntar por que isso? Porque realmente nós somos bombardeados diariamente por dardos inflamados do maligno, como lemos lá em Efésios, capítulo 6. E nós precisamos realmente aprender a lidar com esses dardos inflamados do maligno, ou seja, ser sóbrio e vigilante, saber que nós vivemos numa guerra constante. E às vezes é por isso que nós não conseguimos ter uma vida cristã equilibrada, porque nós estamos escutando argumentações do diabo. E é muito interessante, irmão, porque quando você lê alguma coisa das Escrituras, alguns comentaristas que se dizem teólogos, eles dizem assim: mas não é bem assim como você leu. Ou seja, eles querem estar movimentando, modificando as coisas que o Senhor falou. E nós vemos o erro grotesco que Eva caiu. Veja, era um perigo de morte eminente. O próprio Deus falou. E porque Eva, ela não escutou o Senhor e deu ouvidos à serpente, que a morte entrou no mundo. E veja que interessante, irmão. Eu lembro-me que em João capítulo 11, quando o Senhor Jesus chega naquela cidade e Lázaro já estava morto, fazia 4 dias, eu lembro que a palavra diz que Jesus chorou, capítulo 11, verso 35 do Evangelho de João. Mas Jesus não chorou porque o seu amigo teria morrido só. Jesus chorou porque ele viu o peso que o pecado trouxe para a humanidade quando ele vê o seu próprio amigo morto e agora já até cheirava mal. Olha o que aconteceu com um homem
Porque ele desobedeceu uma ordem expressa do Senhor. A morte entrou no nosso meio. Sabe, cada dia que eu olho no espelho e vejo um cabelinho branco, uma barbinha branca, esse é o aspecto do pecado na minha carne. Esse é a paga que nós temos por causa de um erro grotesco que Eva pecou, Adão caiu e hoje nós estamos aqui. Graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus, e daí você entende porque lá em Mateus ele foi impelido pelo Espírito Santo para vencer a serpente. Porque ele precisava vencer. E se você vê, o modus operandi do diabo foi o mesmo. Ele usou a palavra de Deus para tentar o Senhor Jesus. Se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães, porque está escrito. E ele usava a palavra de Deus. Irmão, o diabo usa a palavra de Deus para enganar eu e enganar você. Ele usa. Ele usa a palavra de Deus montando heresias destruidoras. E ele montando heresias destruidoras, agora ele levanta falsos apóstolos. Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo vai dizer, verso 13 e 14, que esses falsos apóstolos são falsos mestres. E não é de se admirar que eles se transfiguram em ministros de justiça, porque o próprio diabo se transfigura num anjo de luz. Você pensa que é uma coisa boa, mas quando você vê, você está desobedecendo ordens expressas da palavra de Deus com o intuito de servir a Deus, com o intuito de agradar a Deus e desobedecendo a palavra de Deus. Então esse é o modus operandi do diabo, irmãos. Em segundo lugar, nós vemos já lá em Gênesis capítulo 4, quando Caim matou Abel, nós vemos que Abel apresentou uma oferta gloriosa perante o Senhor, das suas primícias, mas Caim ele apresentou uma oferta de qualquer maneira. Então, incitado pelo diabo, porque é ele que faz isso, esse é o papel do nosso acusador, nos dar ideias, e são ideias de morte. Incitado pelo diabo, ele teve inveja, o que ele fez? Ele matou o seu próprio irmão. Por causa da inveja, irmãos. E nós podemos entender que realmente, quando os irmãos começam a funcionar no corpo de Cristo, quando a igreja começa a crescer num ambiente saudável, irmão, num ambiente cristão, onde criamos laços de amor com os irmãos, onde os irmãos aprendem que não é uma religiosidade, mas são irmãos dando a vida por outros irmãos, são irmãos considerando os outros irmãos, o Senhor começa a mover o Espírito Santo dele e agora começa a ter um crescimento espiritual na vida dos irmãos. Então, como Paulo diz, uma grande porta se me abriu no Senhor, mas muitos são os meus adversários. Quando começa a acontecer isso, irmão, nós vamos ter muitos que vão se levantar contra a palavra de Deus, contra a reunião e contra os irmãos. Não é de se admirar. Isso sempre acontece. Isso acontece de uma forma, com essas sugestões do diabo, que as pessoas caem nessa inveja, nessa raiva. Às vezes as pessoas têm raiva de nós e nós nem entendemos, porque nunca fizemos nada para as pessoas. Mas é uma raiva diabólica. Mas nós estamos guardados pelo sangue de Jesus. Sabe por quê? Porque o anjo de Deus acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O diabo anda ao derredor, procurando a quem possa dragar. Mas o anjo de Deus anda ao redor, o Senhor nos livra. E nós precisamos entender e saber que o nosso coração hoje é propício a esses enganos. E nós temos visto isso, irmãos. É só você ver algum irmão desenvolver a sua salvação. Esse irmão começa a desenvolver a salvação dele, ele já vai trazer algum desconforto para alguns irmãos. Já se levanta o irmão dizendo, nossa, acho que aquele irmão está aparecendo demais. E você olha assim, nossa, mas não é que o irmão está aparecendo demais. O irmão só está servindo. E veja que interessante, como o diabo opera no meio do povo de Deus.
E não é de se admirar, porque ele é o enganador dos irmãos. Os cientistas falam que um homem, eu nem vou falar uma mulher, mas um homem, tem cerca de 10 mil pensamentos durante um dia. É muito pensamento, irmão. E sabe de uma coisa? 90% desses pensamentos que nós pensamos não vai nem acontecer. Mas nós estamos quebrando a cabeça e pensando como que vai ser isso, como que vai ser o nosso futuro, como que vai ser o nosso amanhã. E Jesus disse que o amanhã não nos pertence, irmão. Na verdade, o amanhã é maligno. Nós precisamos viver cada dia a bênção do Senhor nesse dia. Mas nós não queremos ser assim. Mas é interessante, né? Porque a Bíblia fala que é assim, irmão. Mas nós não queremos ser assim. Nós queremos argumentar com o Senhor. Mas, Senhor, eu preciso, Senhor. Eu preciso fazer isso, Senhor. Mas o Senhor diz, mas basta cada dia o seu mal, meu filho. Mas nós não queremos ser assim, irmãos. Porque nós nos acostumamos a estar argumentando com a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus não é para ser argumentada, irmão. Ela é para ser obedecida. O ABC do crente, meu pai sempre falava isso, é o obedecer. Você precisa aprender a obedecer primeiro, para depois você crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Nós não queremos ser assim. Nós queremos primeiro conhecer, para depois obedecer. Na fé não é assim. Na fé, primeiro você obedece, depois você conhece. E você vai conhecendo e o Senhor vai se mostrando a você. E veja que interessante. São modos operantes do diabo. Terceiro lugar, nós vemos o chamado de Deus para Abraão em Gênesis capítulo 12. Que chamado interessante, irmãos. O Senhor Deus disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão obedeceu? Em partes. E esse é o nosso problema, irmão. Às vezes, nós queremos obedecer somente em partes. Por quê? Abraão saiu da sua terra. Mas ele, se você ver o capítulo 13, você vai ver que Abraão saiu de onde ele estava, mas ele levou Ló com ele. Ele levou seu sobrinho. Talvez seu sobrinho que ele mais amava. Talvez assim como nós somos presos em sentimentos. E às vezes nós não queremos ofender pessoas e ofendemos a palavra de Deus. Não é verdade? É assim que nós somos às vezes, irmão. Há uma lei específica para Abraão. O Senhor Deus falou diretamente com ele e disse, sai da tua terra e sai da tua parentela. Abraão não saiu da parentela. Ele não teve como deixar todo mundo. De certo ele pensou assim, vou levar Ló escondidinho aqui comigo. Ninguém vai ver. Ele vai prosperar comigo e realmente, no capítulo 13 de Gênesis, os dois prosperaram. Mas começou a ter tanta intriga entre os seus pastores e tanta briga que Abraão se despertou e disse, eu obedeci em parte. Veja que interessante, irmão. Abraão chama Ló, vem cá, Ló. Que foi, Abraão? Tu quer ir para onde? Como assim? Se tu ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu ir para trás, eu vou para frente. Eu só entendi que eu não posso estar junto com você. Se você acha que o lado direito é melhor para você, você vai e eu vou para a esquerda. Ou seja, Abraão entendeu que não importa a terra, não importa a situação, mas importa que ele precisava obedecer retamente à palavra de Deus. E às vezes, irmãos, o diabo nos faz ser assim. Nós queremos obedecer em partes à palavra de Deus, porque obedecer tudo não conseguimos. E realmente, em nós mesmos nós não conseguimos. Mas nós temos que reconhecer, como Abraão reconheceu. Eu não consigo, Senhor. Eu não sei, Senhor. Mas eu entendo que eu tenho que te obedecer. E isso é muito interessante, irmãos. Porque há fortalezas nas nossas mentes que nos unem com pessoas. E às vezes nós estamos ofendendo Deus para agradar pessoas. E Paulo ele foi muito enfático nisso aqui, quando ele diz, se eu agradar a homens,
Eu não sou servo de Deus. Então veja, irmão, às vezes nós temos vontade de dar palavras assim motivadoras para vocês. Nossa, irmão, você precisa, e você vai ser assim na sua vida, vai acontecer isso com você. Às vezes nós queremos fazer barulho entre vocês. Vamos gritar aqui, irmão, vamos louvar, vamos falar todo mundo em língua, mas a Bíblia condena isso. Isso não é bíblico. Isso é lindo, é maravilhoso, isso traz alegria no nosso coração em partes, mas isso a Bíblia condena. No capítulo 14 de 1 Coríntios, verso 26 em diante, Paulo diz assim: se alguém falar em línguas, fale um ou dois. Mas se não ter intérprete, o que acontece? Fique calado na igreja. É isso que a palavra diz. Confira na sua Bíblia, irmão. Leia as Escrituras. Eu estou falando a palavra de Deus. Então é muito bonito, é muito lindo, é muito gratificante, nos emociona. Mas não é a palavra de Deus, irmão. Vai contra os parâmetros que nós temos. E quantas vezes nós fizemos isso? Estou dizendo aqui que somos contra o dom de língua? Não. Mas se não tiver intérprete, fala sozinho consigo mesmo, no seu canto, 2 ou 3. Mas o que adianta todos nós estarmos falando ao mesmo tempo? Que edificação terá? Nenhuma. E Paulo explica isso explicitamente nesse texto, nesses versos. Mas nós queremos obedecer? Não. Por quê? Porque nós não queremos ofender ninguém. Nós queremos ter contato com essas pessoas que nos amam, mas não queremos obedecer a palavra de Deus. E por isso, às vezes, estamos trazendo tanto peso no meio da igreja do Senhor. Paulo diz que precisa ter profecia na igreja. O que é a profecia? Professar a palavra de Deus. Aqueles que professam. E quando professam a palavra de Deus, faça um após o outro, para que estejam em ordem na igreja. Então, o culto existe em ordem. Precisamos guardar a palavra de Deus, irmão. Mas nós não queremos, às vezes. Às vezes nós queremos ficar quietinhos ou talvez aceitamos tantas coisas. E aceitando essas coisas, nós estamos fazendo igual Abraão. Abraão aceitou Ló junto com ele. Por quê? Porque Ló era querido, era amado, era um servo de Deus. Mas não era a ordem específica que ele tinha da parte do Senhor. E graças a Deus, ele deu exemplo para nós que ele voltou atrás no que ele fez. E ele voltou atrás não somente de qualquer forma. Como ele fez isso? Ele estava disposto a perder tudo. Pense comigo. Na minha direita existem árvores, uma terra boa, arada. Na esquerda, deserto. Ele falou assim para Ló: se você quiser ir para a direita, vá, não tem problema, eu vou para o deserto. Eu me sumo daqui, mas eu preciso obedecer à palavra de Deus. E ele obedecendo à palavra de Deus, ele não menos amou Ló. Não, porque quando nós obedecemos à palavra de Deus, é que nós estamos amando aqueles que estão perto de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós negociamos a palavra de Deus com os nossos filhos. Ah, eu amo demais meu filho, eu não quero falar isso para ele, porque pode ser que ele não entenda. Nós negociamos a palavra de Deus com as nossas esposas, com os nossos entes queridos, porque nós não queremos ofender. Mas se realmente nós amarmos os nossos filhos, amarmos as nossas esposas, nós vamos falar a palavra de Deus como realmente ela é. Sabe por quê? Porque para o crente só existe a verdade, irmão. Nada mais que a verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos ter isso em mente, irmão. Não negocie a verdade, irmão. E é tão fácil negociar a verdade, irmão. Às vezes nós vamos perder muito dinheiro, mas Abraão não quis saber disso. Às vezes uma mentirinha, irmão, se eu só falar isso para a pessoa, eu vou ganhar 50 mil reais, irmão. Nossa, irmão, não tem nada a ver, né? Para que eu vou? Nossa, irmão, como é difícil. Como é difícil ser pela verdade. Mas Abraão, ele não teve em conta isso aqui, irmão. Ele falou para Ló: Ló, meu filho, se tu quiser ficar com tudo isso que é bom, eu saio só com isso aqui, com nada.
Mas eu sei que se eu plantar em cima do deserto, lá no deserto vai vir as melhores coisas que eu vou colher. Porque eu estou com a bênção do Senhor. E a palavra diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Amém? Veja que interessante. Em quarto lugar, nós vemos que Moisés ele tinha uma ordem explícita do Senhor de falar com a pedra. Primeiro, ele precisou bater na pedra, né? E essa rocha, ela é Cristo. E nós vemos que depois, em Números capítulo 20, verso 10, Deus manda ele falar com a rocha. Mas, infelizmente, ele não fala com a rocha. O que ele faz? Ele bate na rocha. Em Êxodo capítulo 17, Deus manda ele bater na rocha, ferir a rocha. Porque a rocha é Cristo. E ela foi ferida pelas nossas transgressões. Mas depois ele manda Moisés falar com a rocha. E Moisés faz o quê? Desobedece. Mas ele desobedece por quê? Por zelo, irmão. Moisés estava revoltado com o povo. O povo só fazia coisa errada. Estava bravo. Moisés estava bravo. Mas veja, irmão, como o zelo pode nos fazer cair. Ou seja, Deus tinha mandado ele ferir a rocha numa primeira situação. E às vezes nós fazemos das nossas experiências regras de vida para os outros. Veja que interessante. Deus tinha falado para ele ferir a rocha. E ele feriu. Mas da segunda vez, Deus não mandou ele ferir. O que Deus mandou ele fazer? Fala com a rocha. Mas ele feriu a rocha. A primeira vez Deus tinha mandado. Ele não prestou atenção. O que ele fez? Ele usou do primeiro método que ele tinha feito para fazer da segunda forma, desobedecendo uma ordem específica de Deus. E porque ele fez isso, ele não pôde entrar na terra prometida. Veja que interessante. O maior líder de Israel, o homem que tirou o povo da escravidão dos egípcios, atravessou o deserto com eles, o maior líder após o Senhor, um homem que serviu o Senhor, ele pôde apenas olhar para a terra prometida. Por quê? Porque ele desobedeceu uma ordem específica do Senhor. E às vezes ele deixou aquele ímpeto entrar no coração dele, né? Um ímpeto de zelo. Sabe por quê? Porque às vezes nós somos mais juízes do que o próprio Senhor. Nós somos juízes do irmãos naquilo que a Bíblia não tem lei. Fazemos lei para que os irmãos sigam, mas a Bíblia não diz nada daquilo. Vamos além da palavra de Deus. E isso é muito perigoso. Não podemos ir além do que a Bíblia diz. Não podemos ir além. Ainda que para nós possa parecer uma salvaguarda para os irmãos. Mas se nós vamos além do que aquilo que a Bíblia diz, nós estamos caindo em erros grotescos. Eu me lembro que o Roger falava que uma vez eles estavam conversando sobre um assunto no Rio de Janeiro, e um assunto muito debatido entre os irmãos, que é segundo casamento e tal. E os irmãos tinham uma ideia sobre isso, e o Gino estava só escutando. E aí o Gino falou a seguinte palavra: irmão, onde a Bíblia não legisla, eu não posso legislar. Onde o Senhor se calou, mereço eu ficar também em silêncio. Quem sou eu para fazer leis onde o Senhor não fez? Veja que cuidado, irmão. Nós precisamos ter cuidado. Sabe por quê? Porque a igreja é o povo de Deus. São irmãos que foram selados com o Espírito Santo da promessa. São irmãos a qual o Senhor deu todo o seu sangue. São pessoas que para o Senhor são os eleitos de Deus. E como que nós estamos andando na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade? Aliás, é exatamente isso que Pedro está falando no capítulo 5.
da sua primeira carta? Aos presbíteros que governem bem, não subjugando os irmãos, mas tratando com amor, com paz, como irmãos. Sabe por quê? Quando a igreja perde a diretriz do Senhor, que nós somos todos irmãos, nós começamos a legislar em cima dos irmãos. Esquecemos a palavra específica do Senhor, que diz lá em Mateus 23:8, a ninguém chameis de mestre, um só é o vosso mestre, vós sois todos irmãos, a ninguém chameis de pai, um só é o vosso pai, vós sois todos irmãos. E veja que interessante, nós sempre queremos ter pessoas que levem as nossas responsabilidades. O irmão é o nosso líder. Irmão, querido, nós somos todos irmãos. Todos nós temos responsabilidade na casa de Deus. Mas nós fomos criados num contexto onde as nossas responsabilidades são deixadas para trás e viemos numa reunião como espectadores, e aqueles que são pseudos mais espirituais são aqueles que são encarregados de dar a palavra de Deus. Mas não foi assim que o Senhor ensinou. Não foi. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, Paulo diz, quando vos reunirdes, cada um de vós tem, irmão. Cada um de vós tem. Não é só o pastor, só o padre, só o bispo que tem. Cada um de nós tem algo do Senhor. E nós precisamos vencer esses preconceitos e essas barreiras criadas no nosso coração. Porque se não conseguimos vencer isso, nós estamos aceitando a palavra de Deus somente em partes. Ou não estamos obedecendo a palavra de Deus como Moisés não obedeceu. Ele não prestou atenção no que Deus falou. Ele se irou. Ele teve zelo do Senhor. E ele foi além do que aquilo que o Senhor falou. Veja como é duro. Veja como é difícil, irmão. Nossa, irmão, mas é difícil, irmão, é um sistema religioso. Veja que interessante. Se você pegar em qualquer tradução, em qualquer um dos 5.600 e poucos manuscritos que nós temos do grego, essa palavra não muda em nenhum lugar. Um exemplo para os irmãos. Jesus diz assim, a ninguém chameis de mestre, um só é vosso mestre, vós sois todos irmãos. A ninguém chameis de pai. Mas você vai numa missa católica, você vai ver quem? O padre, que é pai. É exatamente a palavra pai. E daí você chama o padre. Mas ninguém é nosso pai. Nós somos todos irmãos, isso é uma realidade que precisa ser construída dentro do nosso coração, irmão. Como é difícil nós estarmos entre os irmãos sem que os irmãos nos elevem. É difícil, irmão. Porque às vezes você só dá uma chancezinha, os irmãos, não, o irmão lá é o irmão. Nada, irmão. O irmão lá, quando morrer, se morrer, vai para o mesmo buraco que você, tem os mesmos pensamentos que você, tem as mesmas fragilidades que você. Ele pode ter um pouco mais de anos de caminhada, mas quando você se olha no espelho, você está olhando o mesmo irmão que você considera um semideus, ele é igual a você. Não tem nada mais que você. Se tirar o Senhor Jesus, só fica coisa que não presta. Por isso nós precisamos colocar isso dentro do nosso coração, que precisamos entender a palavra de Deus, aprender o modus operandi do nosso inimigo, do nosso adversário. Somos bombardeados diariamente por várias setas, dardos inflamados do inimigo. E nós precisamos usar o escudo da fé, a nossa fé. Precisamos usar a palavra de Deus, irmãos, para estar ganhando essas barreiras, essas fortalezas. Às vezes você pensa, é só um pensamento contrário. É uma fortaleza, irmão. Não é fácil você derrubar uma fortaleza. Não é fácil, irmão, você deixar de negociar a verdade com seus filhos. Não é fácil, irmão, você ser um líder, um chefe de casa, irmãos, um irmão segundo o coração de Deus.
Não é fácil você ser uma esposa segundo o coração de Deus, não é fácil, irmão. É uma guerra diária. O diabo vai bombardear eu e você, para que eu e você estejamos negociando a verdade. E nós não podemos negociar a verdade, porque nada podemos além da verdade, a não ser pela verdade. E nós precisamos ter esse cuidado, irmão. Porque às vezes nós estamos no meio cristão, reunião após reunião, errando dessa forma, escutando a palavra e não mudamos a nossa maneira de pensar. Mas a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Ela é poderosa, irmãos, para quebrar esse nosso coração, que às vezes é a pedra mais dura do mundo. A palavra de Deus é poderosa para quebrar o nosso coração, para fazer-nos com que mudemos de atitude, mudemos de direção. Amém? E em quinto lugar, irmãos, nós vemos o perigo de ficar ociosos na igreja. Em 2 Samuel, capítulo 11, nós vemos o exemplo de Davi. Capítulo 11, verso 1 diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saíam para a guerra. O que Davi devia ter feito, irmão? Davi devia ter ido para a guerra, mas ele não foi. Ele falou assim: já guerreei demais, vou ficar aqui um pouquinho, vou mandar um comandante e vou ficar aqui em Jerusalém, aqui no meu lugar, ficar passeando, dando aquela descansada. Que perigo, irmão. Que perigo, irmão. No tempo em que os reis iam para a guerra, enviou Davi Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E se você ler esse capítulo completo, você vai ver o que Davi fez por estar ocioso, passeando no seu lugar. Passeando no castelo, Davi. De repente, o que acontece? Ele olha uma mulher. E é muito interessante, né, irmão? Porque daí já vem dardos e dardos e dardos inflamados do maligno. Ele era rei, poderia fazer o que quisesse. E por ter uma mente ociosa, ele caiu nesse pecado. E quando você olha Davi, um homem segundo o coração de Deus. Você vê no Salmo 51 o quanto ele se arrependeu de fazer isso. Ele fala: Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Mas ele precisou ser confrontado pelo profeta. Ele estava lá belo e formoso. Até que chegou o profeta Natan e disse para ele: Olha, Davi, existia um homem que, tendo muitas ovelhas, ele viu seu vizinho que tinha só uma ovelhinha lá. E ele foi lá, pegou a ovelha daquele seu vizinho. E Davi, cheio de si, cheio de si mesmo, diz: Quem é esse homem? Ah, irmão, quem é esse homem? E a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer isso. Hebreus capítulo 4, verso 12. A palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Ela tem o poder de dividir juntas e medulas, espírito e alma. Ela tem o poder de discernir as intenções do coração. Às vezes você está pensando aqui e a palavra de Deus está falando com você. Você pode se espernear, mas ela está falando com você. Você tem vontade de sair daqui correndo? Às vezes dá. É normal. Porque quando nós estamos expostos à palavra de Deus, dá vontade de sair correndo, irmão. Mas ela é viva e ela é eficaz. E na vida de Davi, por mais estranho ou grotesco que foi o seu erro, ele caiu em si. Quando o profeta disse: Este homem é tu. Isso. Olha o coração de Davi. E a espada não se apartou mais da sua família, e você vai ver o que ele colheu por causa dessa situação. Foi uma colheita muito doída para Davi. Mas Davi se colocou em pó e cinza
se arrependeu dos seus pecados. Ele diz assim, Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Ele pede para o Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas. E ele diz um quebrantado coração. Sabe por quê? Porque Davi era quebrantado diante do Senhor. Ele errou, mas ele reconheceu, se aquebrantou e mudou. E por isso, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus conhece as nossas fraquezas. Deus conhece as nossas derrotas. Mas quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, nós precisamos ter essa diretriz que teve Davi. Ele se arrependeu, ele chorou amargamente e ele mudou a sua vida. Por isso, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O Senhor conhece as nossas fraquezas. Não adianta nós chegarmos aqui como os fariseus faziam. Cheios de si, pregavam para si e por si. Se achando alguma coisa diante de Deus. Deus não quer isso. Deus quer um coração sincero e aquebrantado diante dele. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Não falsidade, não fingimento, mas aquebrantamento e mudança de atitude. Mas como é difícil. É difícil, irmão. Porque nós somos bons atores e atrizes. Aqui, às vezes, nós estamos que, né? Olha para o irmão ali é quase um semideus, né? Mas sai daqui é uma desgraça. Sai daqui é uma boca suja, irmão. Sai daqui é palavrão. Sai daqui vai em lugares que não temos nem coragem de falar. E o que adianta isso para mim e para você, irmão? Nada. Nós estamos só acumulando coisas terríveis para a nossa vida. Porque a igreja é um ambiente santo. Como diz o irmão, é terrível esse lugar. É um lugar de salvação, irmão, mas é um lugar de condenação. Você tem uma escolha aqui. Você pode ser salvo, mas você pode ser condenado. Porque a palavra de Deus está sendo pregada. Então aqui você tem um ambiente de salvação e você tem um ambiente de condenação. Se a palavra está indo contra você, você não se arrepende, não se aquebranta, não perde perdão, você sai condenado daqui. Mas se a palavra vai até você, porque ela conhece as intenções do nosso coração, ela tem o poder de dividir juntas e medulas, espírito e alma, vai lá no mais íntimo do nosso ser. E ela fala conosco. E daí, se nós nos arrependemos, como Davi, voltamos atrás, quebrantamos o nosso coração diante da palavra de Deus, então nós temos salvação. Por isso a igreja é um ambiente de salvação e um ambiente de condenação. Amém? Veja que interessante. Nós temos tantos aspectos que nós poderíamos falar aqui nessa noite do agir, do modus operandi do diabo. Mas o diabo, irmãos, ele torce as escrituras para criar heresias. E os falsos apóstolos, falsos mestres, as disseminam. E é muito interessante, porque quando você começa a olhar na vida de todos, o final da vida de todos os servos de Deus, eles trazem essas advertências para nós. Quando nós vemos o final da vida do apóstolo Paulo, no final da vida do apóstolo Pedro, em todas as suas cartas, nós vemos como eles nos advertem em que nós iríamos ter um tempo difícil na igreja, irmão. Um tempo de muitas heresias. Vamos ler lá 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Veja, Paulo diz assim, ora, o Espírito. Então, Paulo está falando através do
Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios. É isso que Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo. Pela hipocrisia dos que falam mentira e têm cauterizado a sua própria consciência. É nisso que nós vivemos hoje, irmãos. Nós vivemos num tempo de apostasia em que muitos se apostaram da fé e obedecem a espíritos enganadores e a doutrinas ou ensinos de demônios. Veja que interessante. Veja que cuidado. Veja que não é qualquer lugar que nós devemos levar os nossos filhos. Veja a responsabilidade, Luana e Daniel, que vocês têm com o José Matias. O mundo está assim, irmão. As coisas estão de mal a pior. 2 Pedro, capítulo 2. Vamos abrir lá, irmãos. 2 Pedro, capítulo 2. Verso 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós. Entre quem, irmãos? Pedro está falando para quem aqui? Para a igreja. Ele está dizendo, irmãos, cuidado. Assim como surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vocês aqui, entre vós, falsos mestres, os quais introduzirão, veja que não é de qualquer jeito, é dissimuladamente, é com muito jeitinho, e não desconsidere que ele é um falso mestre, ele é um mestre, mas ele é falso, ele é exercitado naquilo que ele faz, ele estuda para falar a falsidade e a mentira. Às vezes, se você for debater com ele, você não vai conseguir vencer dele, porque você não tem argumento, porque você não conhece bem as Escrituras. E ele é conhecedor das Escrituras. E ele começa dissimuladamente agora, introduzir no meio do povo de Deus heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Veja, irmão, o que vai acontecer. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Não é poucos, irmãos, que seguem. Sabe por quê, Aron? Porque uma reunião bíblica não é agradável aos olhos de quem tem um coração exercitado na avareza, exercitado nas coisas desse mundo. Às vezes é o pior lugar para nós estarmos. Na consciência de quem não é um irmão. Porque um irmão, ele gosta de estar assentado aos pés do Senhor, recebendo a palavra do Senhor. Ele agora não quer entretenimento no meio da igreja. A igreja, irmão, não é um lugar de entretenimento. Por favor, irmão, não é. A igreja é um lugar sério, onde a palavra de Deus precisa ser pregada. Porque a única luz que o mundo tem é a igreja. E se a igreja virar um cinema, um lugar de entretenimento, aonde que o mundo vai ficar? Aí você vê, o mundo vai de mal a pior, vai por quê? Porque a igreja não tem exercido o que ela precisa exercer, ser a luz do mundo, ser o sal da terra. É isso que nós precisamos ser, não ficar de brincadeira, mas pregar a palavra de Deus de uma maneira genuína, irmãos, porque muitos, irmãos, veja o que Pedro diz, isso é o final da vida de Pedro, e ele tem essa preocupação, ele diz, irmãos, muitos seguirão as suas práticas libertinas, irmãos, e por causa deles, desses falsos mestres, será infamado o caminho da verdade. Veja que interessante. Hoje há tanta comédia com as coisas que são feitas no meio do povo de Deus, né? Você vê, irmãos, há tanta chacota, tanta mistura, tantas brincadeiras. Até um pastor palhaço, veja que coisa terrível, irmão. Mas é lindo, irmão. Mas ele é tão engraçadinho, né? Irmão, vá fazer brincadeira com outras coisas, irmão. A Bíblia não é
coisa para nós estarmos brincando, irmão. Nós podemos brincar de tantas coisas, irmão, mas nunca com a palavra de Deus, irmão. É a palavra de Deus. Ela tem o poder de nos dar vida. A palavra de Deus tem o poder de colocar a nossa alma no inferno. O próprio Senhor Jesus disse assim: não temeis quem pode matar a carne. Vocês devem temer quem pode matar a carne e colocar a alma de vocês no inferno para um castigo eterno. Esse nós devemos temer, irmão. Não é brincadeira. E veja o que Pedro vai continuar dizendo: também movidos por avareza, farão comércio de vós. Será que isso tem acontecido, irmão? Veja, Pedro está falando quase 2000 anos atrás, irmão. E se hoje nós olhar para a grande cristandade atual, você só vai ver isso, irmão. Os falsos mestres, movidos por avareza, farão comércio dos irmãos. Sabe por quê? Porque onde há só um espírito de religiosidade, você não interessa. Interessa o seu dinheiro, aquilo que você contribui. Mas onde há o Espírito Santo de Deus, o governo do Espírito Santo, ninguém quer nem saber do seu dinheiro, irmão. Você contribui conforme o seu coração, irmão. Mas quando são movidos por avareza, veja, leia a Bíblia, irmão, comigo. É interessante nós colocarmos os olhos na Bíblia, porque são palavras de salvação para as nossas almas, irmãos. Também movidos por avareza, farão comércio de vós. Veja, com palavras fictícias, e são fictícias, são sedutoras. Para eles, o juízo lavrado a longo prazo não tarde e a sua destruição não dorme. Veja que interessante, irmão. Veja como precisamos cuidar. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 4 também. É necessário nós lermos, irmão, porque são os tempos que vivemos. Paulo, no final da sua vida, ele pega seu filho Timóteo, é como se eu pegasse a Amanda e o Lucas. Lucas, fala assim: por favor, meu filho, eu vou te pedir uma coisa. Prega a palavra, irmão, prega, porque esse tempo está terrível. É isso que Paulo está falando. Não tem mais, irmão. Isso que quer dizer conjúrito perante Deus e Cristo Jesus, nosso Senhor, que há de julgar os vivos e os mortos pela manifestação do seu reino. Prega a palavra, irmão. Quando você achar tempo, quando você achar que é tempo, ou quando você achar que não é tempo, irmão, prega, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Sabe por quê? E daí Paulo vai dizer: haverá um tempo em que não suportarão mais a sã doutrina. Esse é normal, irmão. É difícil suportar. É difícil suportar, irmão. Pelo contrário, cercar-se-ão de falsos mestres. E você precisa ligar esses falsos mestres com o diabo. O diabo que inventa a heresia, né? E essa heresia, ela é proclamada pelos falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas, que mostram um outro Cristo. É o espírito do anticristo, de um outro Cristo. E eles cercar-se-ão de falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças. E veja que interessante. Se você pensa somente em prosperidade, em riqueza, nas coisas desse mundo, você realmente precisa ir para outro lugar. Você vai achar igrejas que vão mostrar para você, vão só falar de dinheiro. Você vai achar um mestre segundo a sua própria cobiça. Você vai, é isso que Paulo está falando assim, ó. Eles cercar-se-ão de mestres, segundo o quê? Segundo a sua própria cobiça. Então o irmão lá fala de dinheiro. O irmão fala lá que se eu der 100, eu vou ganhar 1000. Então é lá que eu vou investir o meu tempo, a minha família, os meus negócios. É assim que eu preciso viver. Né? Paulo já tinha falado isso para nós. Cercar-se-ão de mestres
segundo as suas próprias cobiças. E veja que interessante, como que sentindo coceira nos ouvidos. Quando você prega a palavra, faz coceira no ouvido. Isso não é certo. E se recusarão a dar ouvidos à verdade e entregar-se-ão às fábulas. O que é fábulas? Paulo está dizendo que isso que esses falsos mestres ensinam é como se fosse historinha para criança, irmão. Sabe essas fábulas de criança? Paulo está dizendo que é isso. Eles não quererão, eles vão se recusar. Irmão, eu não vou me submeter a isso. Isso não é novidade para nós, irmão. Nós já sabemos disso. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E daí Paulo diz, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho do evangelista e cumpra cabalmente o teu ministério. É isso que Paulo está falando. Para finalizar agora, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 11. Paulo, por misericórdia, escreveu e através da inspiração do Espírito Santo, escreveu esse capítulo em sua própria defesa, mas um capítulo tão interessante, irmãos, porque às vezes nós achamos tanto que estamos certos, que nós olhamos um irmão falar a palavra, para nós pode parecer uma loucura. Porque geralmente a heresia ela tem esse poder de dizer que só o seu pensamento salva, só dessa maneira você tem salvação. Explicando para vocês um exemplo. Há heresias que dizem que não é só o Senhor Jesus que salva. Você precisa ter o Senhor Jesus e guardar o sábado, senão você vai para o inferno. Não é? Há também pensamentos que dizem que se você não comungar da fé deles e não ter a Eucaristia, que é colocada somente na religião deles, você não tem parte com o Senhor. Então, quem não é da religião deles, todos estão condenados. Não é só Jesus. É Jesus e mais aquilo que eles pensam. Isso são heresias. São coisas que foram administradas no meio da igreja e o povo de Deus começa a seguir essas coisas. E às vezes falar a verdade, irmão, é difícil. Você vai parecer um louco. Porque às vezes você vai falar e vai contra todo um sistema de crença que foi adquirido por você pela pregação ou pela vida dos seus pais. E Pedro diz isso, que não foi por uma vã maneira de crer que nós fomos resgatados de uma vã maneira de crer. Não foi por qualquer preço que nós fomos resgatados de uma vã maneira de crer que nós aprendemos dos nossos pais. Mas foi pelo sangue de Jesus. E Paulo está diante disso. Os falsos apóstolos já tinham se introduzido na igreja. E esses falsos apóstolos, Paulo disse que eles eram eloquentes na palavra. Apesar de Paulo ser tão inteligente e direcionado pelo Espírito Santo, Paulo diz que perto deles, Paulo é como alguém que não sabe nem falar. Paulo falando de si mesmo. Então você imagina a erudição desses falsos apóstolos, irmão. Não são qualquer pessoas. São falsos mestres. Como diz lá em Pedro, são exercitados na avareza. Eles vão fazer negócio de nós. Eles vão introduzir no nosso meio heresias destruidoras, fortalezas nas nossas mentes. E daí Paulo diz assim, quisera eu que vocês me suportasseis um pouquinho mais na minha loucura. Paulo está dizendo assim, irmão, parece que eu estou louco, né? Mas eu não estou, irmão. Não estou louco, não. É isso aí. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem
pura a um só esposo, que é Cristo. Aí veja o verso 3, irmão. Mas eu receio, ou eu temo, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. E a parte da simplicidade e purezas devidas a Cristo Jesus. Paulo está temeroso aqui, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, que ela não vai enganar a mente dos irmãos e tirar os irmãos da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, irmãos. E ele vai continuar dizendo no verso 13, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Hoje você vai ver muitos que se dizem apóstolos de Cristo. Ah, o apóstolo. Lá vem um apóstolo, lá vai o apóstolo. Isso é tão triste, irmão. Porque às vezes você pode pegar alguém que você até ama num engano. Como o diabo é sorrateiro. Veja como essa é uma astuta cilada do inimigo. Porque os tais são falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, transformando-se em obreiros ou em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar. Por quê? Porque o próprio Satanás, veja, irmão, se transforma num anjo de luz. É uma coisa boa. Às vezes a gente sempre pensa no Satanás como aquele bicho feio com 2 chifrinhos, né? Que vem só arranhar a gente. Mas Paulo está dizendo assim, olha, irmão, ele pode se transformar num anjo de luz. O que o anjo de luz vai trazer para você? Ele te trouxe clareza nesse assunto, irmão. Nossa! Eu escutei aquele irmão, ele falou sobre esse assunto. Nossa, clareou a minha mente, irmão. Será? Será que clareou a sua mente, irmão? Ou será que você não foi contaminado ou teve contato com um falso apóstolo, com obreiros fraudulentos que se transformam em apóstolos de Cristo? E não é de se admirar, porque o próprio Satanás, ele se transforma num anjo de luz. Para quê? Para enganar você, para me enganar. E ele vai continuar dizendo, não é muito, pois, que seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Paulo está dizendo que os ministros de Satanás podem se transformar em ministros de justiça? Sim. Se os seus olhos não estiverem na palavra, fundamentados na palavra de Deus, às vezes o que é justiça para você não é justiça para Deus. Você precisa entender o que é quando a palavra diz que o Senhor é justiça. Às vezes nós não entendemos. Porque a palavra diz, e não é de se admirar que seus ministros se transformem em ministros de justiça. Para você é justo. Não é justo? É justo. Mas a Bíblia diz, o fim deles será conforme as suas obras. Como nós precisamos ter cuidado, irmãos? Como nós precisamos entender que estamos num campo minado. E é minado, irmão. Se você andar de qualquer jeito, você vai ser contaminado, irmão. Você precisa coordenar a sua vida. Você precisa amar mais a palavra de Deus. Você precisa amar estar em comunhão com os irmãos, estar em oração. Você precisa não negociar a verdade. Você precisa não argumentar a palavra de Deus. Você precisa não estar ansioso. Você precisa obedecer a palavra de uma maneira plena, não somente em parte, irmão, para que o Senhor possa crescer na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos. E veja, irmão, isso acontece muito. Às vezes nós vemos pais reclamando dos filhos, mas quando você olha para o pai, aí você tem misericórdia, porque você vê que ele não é um bom pai. Por quê? Porque ele negocia a verdade com os seus filhos. E o Senhor não negocia a verdade conosco, irmãos.
O Senhor é um Pai justo. Leia lá Hebreus. O Senhor não é como nós. O Senhor, Ele é um Pai de amor. É por isso que nós somos repreendidos pelo Senhor, porque Ele nos ama. Ele entende o caminho dele e nós precisamos andar no caminho dele. O Senhor não negocia a verdade. Mas, muitas vezes, nós fomos criados com pais que negociavam a verdade. E daí nós pensamos que tudo é negociável. Ou seja, nós temos o jeitinho brasileiro de fazer as coisas. E às vezes nós pensamos que ajudando os nossos filhos, nós estamos cooperando para a fé deles, mas pelo contrário, você está encaminhando ele para as coisas do mundo. Quando você negocia a verdade, quando você mente, sabe, quando você mente na frente do seu filho, irmão, você está dando uma carga para ele muito perigosa. Porque você vai querer bater nele quando ele mentir para você. Mas quando você mentir para ele não vai poder bater em você. E a vida cristã, ela é disso. Ela é transmitida por vida de Cristo, por vida, não por palavras. Veja que campo minado, veja como nós precisamos cuidar. Veja como é que são os ardis do diabo. Veja como nós precisamos ser sóbrios, vigiar. Por quê? Porque o diabo é o nosso adversário. E ele anda ao derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa dragar. Veja como nós precisamos usar o escudo da fé, o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Veja como nós podemos, irmãos, estar influenciados por Satanás. E para finalizar aqui, Mateus capítulo 16, 16. Pedro acaba de ter a revelação de quem é Cristo. Jesus pergunta para os discípulos: Senhor, quem que o povo diz que eu sou? E eles dizem, uns diz que tu é Jeremias, outros diz que tu é o profeta, João Batista. E Jesus pergunta para Pedro, e vocês, que diz que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz, olha Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Petros, uma pequena rocha. E sobre essa pedra, essa revelação que tu teve de mim, eu edificarei a minha igreja. Nossa, como Pedro estava espiritual, né, Júnior? Mas no capítulo 16, verso 16, Jesus fala para Pedro, fala para os discípulos, eu preciso descer para Jerusalém e lá eu vou padecer na mão dos fariseus, padecer, vou sofrer. Pedro disse para o Senhor, não faça isso. Não vá para lá, Senhor, não faça isso. O que Jesus fala para Pedro? Para trás de mim, Satanás, que só cogitas nas coisas dos homens. Pedro estava sendo influenciado pelo diabo. Sabe por quê? Porque quando nós somos influenciados pelo diabo, nós só cogitamos nas coisas dos homens. Veja que guerra. Você recebe uma revelação, o Senhor está contigo. Você está guardado no Senhor. Mas, irmão, você pode ser influenciado pelo diabo para estar falando coisas do diabo para os irmãos. Cuidado, irmão. Cuidado com os conselhos. E precisamos cuidar porque a vida espiritual é uma vida muito séria. E a igreja é um ambiente de salvação, mas um ambiente de condenação. Vamos ficar em pé, irmãos? Pai, nós pedimos a tua ajuda, Senhor. Realmente nós reconhecemos o quanto temos falhado contigo, Senhor. O quanto temos nos deixado influenciar por coisas que não veio de ti, Senhor. Quanto nós temos desobedecido a tua palavra, Senhor, ordens expressas do Senhor, temos feito ao contrário, Senhor. Nos ajuda, Pai. Não queremos ter um coração invejoso, Senhor, mas queremos ter um coração contrito e aquebrantado também, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Queremos te obedecer de uma maneira plena, Senhor, não em parte, Senhor.
mesmo que isso envolva as nossas emoções. Deixar as nossas emoções de lado, Senhor. Mas que essas barreiras possam ser quebradas, Senhor, nas nossas mentes e nos nossos corações, Senhor. Nos ajuda a não ir além, Senhor, também daquilo que o Senhor tem falado, Senhor. Nos ajuda a ficar somente com a tua palavra, Senhor, para que não coloquemos acrescentações, Senhor, na tua palavra e nem venhamos a destruir a tua obra, que é a igreja, Senhor, que é a coluna e baluarte da verdade, Senhor. Nos ajuda a não ter um coração ocioso também, Senhor. Nos ajuda a cooperar com os irmãos, a realmente cada vez mais criar laços de amor, laços de afinidade, Senhor. Demonstrar a vida de Cristo através das nossas vidas, servindo os nossos irmãos, Senhor. Assim como o Senhor nos ensinou, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não tropeçar, Senhor. Se porventura estamos sendo influenciados, Senhor, por falsos mestres, por apóstolos que não são teus apóstolos, Senhor, por obreiros fraudulentos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos um coração sóbrio, Senhor, estar buscando na tua palavra aquilo que realmente o Senhor quer em cada situação, Senhor. Nos livra de tropeçar, Senhor. Nos livra, Senhor, de tentar colocar os nossos achismos, Senhor, na tua casa, Senhor. Porque nós sabemos que a tua casa tem um cabeça, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós somos os teus servos, Senhor. Não queremos, Senhor, manipular os irmãos, Senhor, mas nós queremos ser servos teus, Senhor, cooperadores para a obra do ministério, Senhor. Não queremos, Senhor, fazer da piedade fonte de lucro, Senhor. Nos ajuda a nunca cair nesses erros grotescos, Senhor, mas que nós cada vez mais possamos seguir, Senhor, o Senhor, aonde quer que o Senhor vá, Senhor, se seja numa aflição, seja numa angústia, como Pedro escreveu, que nós sabemos que todos os irmãos em todos os lugares, Senhor, passam por angústias e perseguições, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nas angústias, a colocar os nossos ombros com os irmãos, a ter demonstrações de amor, de cuidado, Senhor. Nas nossas fraquezas, Senhor, nos ajuda a deixarmos ser pastoreados pelos irmãos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nos ajuda a cuidarmos uns dos outros, Senhor. Nas nossas dúvidas, Senhor, que o Senhor possa nos esclarecer através da vida de cada irmão, Senhor. Aqueles que o Senhor tem colocado junto conosco, Senhor. Nas nossas fraquezas, nos fortalece, Senhor. Ajuda cada irmão em cada debilidade, Senhor. Reconhecemos que vivemos num mundo tenebroso, Senhor, num campo minado, Senhor, onde somos bombardeados por dardos inflamados do maligno. Mas queremos todos nós juntos usar o escudo da fé, Senhor, acreditando nas promessas que temos que vêm de ti, Pai. Que o Senhor mesmo disse na tua palavra, Senhor, que aquele que em nós começou a boa obra, a completará até o dia de Cristo, Senhor. Nós cremos na tua palavra que diz: todo aquele que vir a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos capacita, Senhor, a crer na esperança, Senhor. A nossa esperança não é esse mundo, Senhor. A nossa esperança encontra-se em ti, Senhor. Livra o nosso coração de armarmos só as coisas desse mundo, Senhor, mas nos traz um coração piedoso, Senhor, benigno e compassivo, Senhor. Nos dá paciência uns com os outros, que nós possamos realmente, Senhor, nos apacentar, Senhor, com diligência, Senhor. Pregar a palavra, Senhor. Exortar, corrigir, mas com mansidão, com domínio próprio, Senhor. Com longanimidade, Senhor. Para que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. O Senhor conhece todas as nossas debilidades. O Senhor conhece os corações e as fraquezas. Nós te pedimos, Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Nos livra do maligno, Senhor, para que possamos te servir de uma maneira coerente, Senhor, e responsável, Senhor. Nos livra de sermos vasos de desonra na tua casa, Senhor. Não queremos envergonhar o evangelho, Senhor, através da nossa vida, mas nós queremos ser vasos de honra, Senhor, para que possamos resplandecer
a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para os nossos irmãos, irmãs e para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra e te louvamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém. Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade habite em nós. Proclamamos, Deus, tua palavra,